Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Hoje nós vamos ter o nosso estudo com muita gratidão no coração. Nosso irmão Coimbra está bem, está aqui conosco. Alegria muito grande. Então nós vamos primeiramente ler a mensagem, fazer a nossa oração, em seguida o Fred hoje vai fazer o estudo de o livro dos Espíritos e em seguida a Carla vai fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler uma mensagem que foi recebida através de psicofonia aqui na casa. Amados de minha alma, que a paz do Mestre Divino seja convosco. Meditem na magnanimidade do universo, esse amor que se expande infinitamente na perfeição de uma lei soberana, que abrange todas as criaturas. E pensa em ti, engrenagem única em todo esse mecanismo divino. Busque, irmão, no íntimo de sua alma, perceber a centelha sagrada que vai se expandindo, se irradiando, e ao alcançar a vivência do bem, ao se esforçar na caridade, na compreensão desse universo, passa a brilhar. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse-nos: deixai brilhar a vossa luz, estava a convidar cada um de nós, convidar a ti, meu irmão, para a expansão da mente, que abarca este universo e nos faz perceber o caminho num rastro de luz deixado pelo Mestre Jesus, para buscarmos a iluminação de nossas almas, de nossos espíritos. Ah, amados, amados de minha alma, sejamos felizes desde já, por este conhecimento que nos liberta. Não nos aprisionemos mais na ignorância da matéria ilusória, mas busquemos no amai-vos uns aos outros a expansão de nós mesmos, esta engrenagem linda que um dia será perfeita, mas desde sempre faz parte do universo de nosso Deus, nosso Pai. E assim, vamos elevar os nossos pensamentos a esse Pai de justiça, de bondade, de misericórdia, compreendendo o ensinamento do Cristo Jesus, quando nos disse que todos nós somos irmãos em Deus Pai, nos dizendo que todos somos iguais, destinados a essa perfeição de amor. Conhecimento que nos convida sempre à caridade. Ilumina, Mestre, os nossos coordenadores e auxilia-nos a iluminarmos nossas almas, colocarmos em prática cada ensinamento, com muita gratidão a Ti, aos benfeitores desta casa, ao nosso irmão, missionário do Espiritismo, Allan Kardec, e a Deus, nosso Pai. Assim seja. E para nós iniciarmos, nós vamos convidar o Fred. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 455, é um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então, não é, vamos dizer assim, uma pergunta com resposta, mas sim uma explicação extensa, complexa, né? E que acho que hoje vamos finalizar ela. Se tiverem dúvidas, se quiserem participar, fiquem à vontade.
podem ser provocados artificialmente pelo agente magnético. Então já foram explicados outros parágrafos. Nós vamos dar continuidade aqui nesse número 455, que não é uma questão em si. Então diz o seguinte, é sobre a emancipação da alma. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, ou até segunda vista, que dá aos que o possuem, aqui que é interessante, a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Então aqui, meus irmãos, nós conhecemos, né, óbvio, os nossos sentidos, tato, olfato, a nossa visão, cheiro. O que a questão vem nos mostrar é que esse ver, ouvir e sentir, para que possamos entender que esse fenômeno da dupla vista, é que nós estamos olhando com os olhos da alma. Essa dupla vista, ela vai se concretizar, vamos dizer assim, quando o espírito, a alma, ou quando o espírito encarnado, ele consegue ver além das coisas materiais, consegue ver além da nossa limitada visão material, ele consegue ouvir além do que nós ouvimos ordinariamente, costumeiramente. É um fenômeno que traz aí para nós vários questionamentos. É possível então que eu veja algo conversando com alguém? Estou aqui encarnado, conversando, por exemplo, com o Ed, né? E eu estou conversando com ele, mas a minha alma está vendo outra coisa. É mais ou menos isso. Às vezes, com os olhos abertos ou até fechados, a alma pode estar o quê? Vendo outra coisa, uma imagem, um fato, um acontecimento. Porque nós sabemos que o espírito, né, quando está desencarnado, ele não tem olhos, né? Ele não precisa dos olhos, dos sentidos que nós temos. E a dupla vista, ela também chamada pela Gênese de vista psíquica, que é olhar além do que nós estamos aqui. Temos aqui a nossa visão totalmente limitada. Eu olho aqui para o fundo do salão e vejo até aquele limite. A dupla vista, nós vemos muito mais que isso, que não são todas as pessoas que têm essa faculdade. Também aqueles que a têm, muitas vezes até no sono, né, até no estado de vigília, não podem usar isso sob qualquer pretexto para tentar o quê? Ter ganhos financeiros. Porque muitas vezes começa-se, né, que nós já vimos, que com a dupla vista, previsão do futuro, né, que você consegue ver algo que vai acontecer, já ouvimos isso, né, muitas vezes você tem casas que infelizmente passam isso, que vem aqui para ler o seu futuro. A dupla vista vem nos mostrar isso, porque tem uma teoria que é a teoria da presciência, que está na Gênesis, que vai nos mostrar que na verdade não se prevê o futuro. O que se pode ali muitas vezes espíritos superiores saberem o que os inferiores vão passar. Então esse fenômeno da dupla vista é muito interessante. E continua Kardec, eles percebem as coisas ausentes, por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vem, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem, uma imagem que o espírito, que a alma possa ver, não essa visão nossa, mas sim que esses olhos da alma, que hoje ainda nós não temos a capacidade de compreender o que é isso. E muitas vezes nós mesmos, né, que estamos aqui, talvez já tivemos isso, né, de, eu vi uma coisa e muitas vezes aquela coisa que você viu talvez aconteceu ou semelhante, né? E continua. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico do encarnado, o estado físico, ele é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago. É como se a pessoa estivesse conversando com você, só que olhando muito fundo, longe, talvez não prestando atenção no que você está falando, porque talvez ela está tendo essa visão. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação.
constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno. Ao verificar-se que a visão persiste, olha só, ao verificar-se que a visão persiste mesmo com os olhos fechados. Então, como que a gente pode ver com os olhos fechados? Essa questão da dupla vista, ou segunda vista, né? Tem livro, tradução que traz como segunda vista. Mesmo com o olho fechado, a alma, nós sabemos que o espírito, a verdadeira vida, ele pode ali enxergar. E o que é interessante, quando a gente fala dessa segunda vista, a gente tem na Gênesis, no capítulo, na Revista Espírita, de maio de 64, a teoria da presciência, que eu já citei aqui. O que diz essa teoria, né? O que ela nos mostra? Que, na verdade, não é possível prever o futuro. É que muitas vezes o futuro para a gente é o presente para o espírito superior. E tem um exemplo muito interessante, uma história que diz que imagina uma pessoa em cima de uma montanha. Em cima dessa montanha, ela vê tudo abaixo, a planície, a floresta, a selva. E agora você imagina outra pessoa, nós encarnados, que temos que atravessar toda essa floresta para alcançar essa montanha, para alcançar o topo dessa montanha. Então, o que existe, que didaticamente pode facilitar a compreensão da segunda vista é isso. Esse viajante, esse que vai enfrentar os obstáculos daquela floresta, os perigos que ele tem, tudo para ele ali é presente. Só que aquele que já evoluiu, está lá no topo da montanha, ele vê tudo o que o outro vai passar. Então, aquele que está no topo da montanha, parece que ele está prevendo o futuro, mas ele não prevê o futuro. Ele já passou por aquilo. Então, ele sabe o que o outro irmão ali vai passar. É mais ou menos esse o caminho, porque ele sabe os perigos que o outro terá que passar, porque ele já passou por esses perigos. E isso nos parece o quê? Uma previsão do futuro, e não é. Isso não se trata de prever o futuro, mas sim de que aquele que já passou por todos os obstáculos, todos os percalços da encarnação, ele tem conhecimento dos acidentes, ele tem conhecimento do que o perigo ali pode trazer para aquele. Então isso parece que é o futuro, mas não é, porque para ele é o presente, para ele aquilo ali ele já passou, mas aquele que vai enfrentar ainda não. Aquele que vai enfrentar o caminho, que é nós encarnados, né? Nós estamos aqui em um mundo de provas e expiações. Esse ainda vai ter que passar por isso e não sabendo dos perigos, que é o que nós estamos aqui na Terra. Nós sabemos o dia de amanhã. Não sabemos, podemos ter intuição, mas não sabemos o que nos espera amanhã, né? Qual é o nosso destino. Apesar do Espiritismo trazer que a vida futura é uma realidade, apesar de sabermos que a vida não encerra com essa encarnação, nós podemos o quê? Fazer um futuro bom para nós. Como que nós podemos fazer um bom futuro para nós? Plantando o bem no presente, seguindo a lei de Deus, praticando a caridade, justiça de amor, a lei de justiça, de amor, e assim vamos construindo esse nosso futuro. Então, só esse parênteses na Revista Espírita, de maio de 1864, que explica sobre essa presciência. Então, continuando aqui, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, esta faculdade se afigura aos que a possuem, que é uma faculdade, né? Não são todos que temos, tão natural como a de ver. Ou seja, essa dupla vista ela é tão natural como a nossa visão aqui material. Consideram-na um atributo normal, que não lhes parece constituir exceção. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer, como a de um sonho. Muitos de nós já tivemos isso, né? De você lembrar alguma coisa que você viu, ou que você vê a coisa hoje e você fala, parece que isso aqui eu já tive algum contato. Então,
essa explicação vai nos mostrar que não somos todos nós que temos essa faculdade, se fosse a mediunidade, mas aqueles que a têm, muitas vezes, após ter essa visão, é o que ele diz aqui, o esquecimento se segue logo em seguida, justamente em razão das limitações materiais que o nosso corpo tem aqui encarnado. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Essas coisas ausentes, coisas que a gente não vê aqui com a visão normal. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos, e ainda mais desenvolvida, mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. É justamente aquilo que nós falamos da teoria da presciência. Não é a previsão do futuro, mas sim acontecimentos que já aconteceram. Aí vai depender do grau de evolução do espírito, né? Ou ainda vai mostrar coisas que estão por ser realizadas, por acontecer. E aqui é importante nós lembrarmos do perispírito. O perispírito é o que liga a alma ao corpo, é o que faz essa ligação do espírito com o corpo, porque na Gênesis, no capítulo 14, tem uma explicação também que complementa o que está no livro dos Espíritos, que o título é Vista Espiritual ou Vista Psíquica, Dupla Vista. E aqui rapidinho um trecho da Gênesis que tem relação com o que está escrito aqui. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispírico, que é o perispírito, que se tem de procurar a causa da dupla vista. Ou seja, para que tenhamos o conhecimento dessa dupla vista, compreensão racional do que ela, o que a Gênesis está nos dizendo? Nós temos que investigar o quê? O nosso perispírito. Porque todos nós temos o perispírito, que é essa ligação que existe do espírito com o corpo, e continua na Gênesis. A dupla vista ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, 3 nomes, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes por hábito dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção, vê com os olhos da alma. Então é isso, meus irmãos, essa dupla vista, o encarnado ele vê com os olhos da alma. Temos os olhos do corpo e os olhos da alma, que é o jeito que o espírito se comunica, como ele sente, né? Porque nós sabemos que os espíritos se comunicam até pelo pensamento, eles não são dotados dos nossos sentidos aqui. E isso tudo sempre vai depender do grau evolutivo desse espírito. E o último parágrafo da questão 455 vai nos dizer o seguinte: o sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, o sonambulismo, o êxtase já foram explicados aqui nos domingos anteriores, e a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural, ou seja, decorrem de Deus. São chamados aqui fenômenos mais para nos explicar, para chamar a nossa atenção. Mas como que uma coisa pode ser fenômeno se ela decorre da ordem natural? Essa é a didática que Kardec usou muito bem. Traz um negócio como fenômeno para chamar a nossa atenção e logo em seguida afirma que ela decorre da própria ordem natural, decorre da própria lei de Deus. Eis porque existiram desde todos os tempos, não é de agora, então isso já vem desde a antiguidade, né? Desde os tempos que nós não temos ideia de quando que já existe. Só que agora nós temos o que? A compreensão racional dela. Uma coisa é você falar da dupla vista lá na Idade Média, que já existia. Outra coisa é agora, no século 22, no ano de 2022, desculpa, nós falarmos o que? Dessa dupla vista, de uma forma mais racional,
sem o quê? Sem alegorias. Não vamos falar aqui da dupla vista para angariar adeptos. O Espiritismo traz a explicação que racional, é uma compreensão que nós passamos a ter e que a partir dessa compreensão podemos utilizar para aumentar o nosso campo de conhecimento. Porque se isso fosse falado como nós temos há muitos anos atrás, a compreensão lá seria totalmente diferente. Muitas vezes poderíamos ser taxados do quê? Até de loucos, né? De que aqui que o Frederico está falando ali, que eu posso ver com os olhos fechados, que não é com o olho do corpo e com o olho da alma, mas hoje nós já estamos amadurecidos para compreender e entender esse fenômeno, entre aspas, da dupla vista. Eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados, desde a mais alta antiguidade, e neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. E aqui, meus irmãos, que nós vamos finalizando, com qual interpretação? Quando ele diz aqui, a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos se fizeram passar por sobrenaturais. Nós, espíritas, essa compreensão racional que temos aqui, existem fatos sobrenaturais? Então, sobrenatural, de novo, é um termo usado para tentar explicar algo por falta até de outro termo, porque nada está além do natural, natural no sentido divino, né? Então, muitos fenômenos que parecem previsão do futuro, que a Terra vai acabar em tantos anos, na verdade isso não existe. O que existe é compreender racionalmente que alguns encarnados, algumas pessoas, têm essa faculdade, e não por ter essa faculdade que são melhores que outros, porque nós sabemos, até como a Fabiana disse aqui no início, somos todos irmãos, Jesus nos mostrou isso. Então nós vamos encerrando. Acho que dá para fazer mais, né? Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, vou fazer mais uma questão, que é a 456. Finalizamos a 455, um resumo bem extenso, né? Mas que nos trouxe muitas informações. Então agora o capítulo 9, dá tempo da gente falar mais uma questão: intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ou seja, como que os espíritos atuam na matéria, né? Nós somos vigiados, não somos, eles veem o que nós fazemos. Então é um capítulo bem interessante. Penetração do nosso pensamento pelos espíritos, questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Essa aqui, hein? Será que tudo que nós fazemos os espíritos veem? Sim ou não? Sim, né? Agora, quais são esses espíritos? Porque muitas vezes nós podemos esconder o que fazemos de quem? Dos homens, aqui encarnados. Mas podemos esconder dos espíritos? Não. Essa questão é importante, porque ela vai nos mostrar o quê? Que nós estamos constantemente, diuturnamente, todos os dias, diariamente, em contato com o plano espiritual. Isso tem que ser uma premissa para nós temos que fixar isso para o nosso dia a dia, que nós estamos aqui, a nossa sintonia atrai a qualidade dos espíritos. Então, se eu estou com a sintonia baixa, se eu estou falando palavrão, se eu estou xingando, se eu estou brigando, se eu estou pregando ódio, a desavença, a violência contra o meu irmão, eu estou angariando o quê? Bons espíritos ou espíritos obsessores, espíritos malévolos, pseudo-sábios, né? Então, muito importante essa sintonia que nós damos, como se diz, não é nós que somos obsidiados, né? Nós damos abertura para os obsessores. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeado por eles. Nesse momento nós estamos aqui com muitos espíritos, não estamos? Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, meus irmãos, vamos vigiar o pensamento. Quanto mais vigiarmos o nosso pensamento, dedicarmos os nossos comportamentos para a prática do bem, para desejar tudo de bom para o próximo,
estaremos trazendo amigos espirituais para a nossa casa, para a nossa família. Agora, se ainda insistirmos no mal, na desavença, na violência, desagregar, tratar pessoas de uma forma diferente em razão de qualquer condição dela, de opção da pessoa, realmente estamos abrindo as portas para esses espíritos obsessores, porque tudo que fazemos aqui, eles estão nos vendo, eles estão constantemente, vamos dizer entre aspas, nos vigiando. Como se diz, podemos esconder do homem, mas de Deus jamais conseguiremos esquecer. Então vamos ficando por aqui. Desejar uma boa tarde a todos. Regressem aos seus lares na companhia de Jesus. Chamar a nossa irmã Carla agora para fazer a explanação do Evangelho. Boa tarde a todos. Fiquemos com Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus, o nosso grande amigo, esteja sempre conosco, não só nesses momentos, mas em todos os momentos de nossas vidas, Hoje nós vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Eu vou falar sobre causas atuais das aflições. Mas antes de começar a falar sobre as causas atuais, eu vou falar um pouco sobre esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. É muito estranho a gente virar e falar, bem-aventurado os aflitos. Como assim? Teria que ser bem-aventurado os felizes. Mas esses aflitos que Kardec colocou aqui, não é todos os aflitos. São aqueles aflitos conseguem ficar resignados, que conseguem superar os seus defeitos. Esse aflito é o aflito que consegue passar pelo sofrimento com resignação, com respeito e com amor pelo que ele está passando. E engraçado que é um dos maiores capítulos do Evangelho, é o capítulo 5, que fala justamente do sofrimento. Kardec nos mostrou que nós realmente viemos aqui, foi para sofrer, para melhorar, porque senão também nós não estaríamos aqui, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e para melhorar, nós temos infelizmente que sofrer, mas também ele nos diz que não podemos ser felizes, podemos sim, ser felizes aqui e agora. Nós precisamos esperar chegar em mundos ditosos para ser felizes, Mas Deus, os Espíritos, Jesus é tão bom conosco, que a espiritualidade no 6º capítulo, ele nos consola, é o Cristo Consolador. Quer dizer, Kardec mostra para a gente com os Espíritos que nós sofremos muito, mas que também nós temos o nosso consolo, depois disso. E para começar, aqui no Evangelho fala, causas atuais da aflição. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e a outra fora desta vida. Como que nós vamos saber se os nossos sofrimentos e as nossas aflições são causas atuais ou são causas que vieram já conosco, de vidas passadas? É aí que vai a nossa consciência. Nós vamos parar e pensar. Porque o que a gente costuma dizer? Nossa, eu estou passando por esse sofrimento porque só pode ser coisa do passado, só pode ser coisa de outra encarnação. Nessa eu não fiz para pagar isso. Será, gente? Será? Realmente, nós temos um plano reencarnatório. Existem causas anteriores. Mas e as nossas causas agora?
Por que a gente sofre? É a hora quando a gente para, pensa e fala assim, a minha consciência doeu. Se a consciência doer, as causas são de agora. Infelizmente. E são tão mínimas essas causas, são coisas tão pequenas, que nós não precisaríamos estar sofrendo tanto por isso. Vamos ver assim, as causas atuais, se a gente fizer essa análise, nós vamos ver que é por causa de nossa arrogância, de nossa incredulidade, de nossa prepotência. Isso tudo são as aflições de agora. Nós mesmos procuramos as nossas aflições. Raul Teixeira, ele costuma dizer que um dos principais sofrimentos nossos, hoje, no mundo que nós vivemos, é o nosso temperamento. Que para ele é o pior que tem. Porque nós estouramos com tudo. Nós não temos paciência. Às vezes, uma palavra mal colocada, a gente se explode. E aí vem vários sofrimentos. Vem a briga, vem a discussão em família. Falar em discussão em família, e aquele parente nosso difícil de lidar, que a gente não tem paciência com ele. Será que isso não é uma causa atual do nosso sofrimento? Quem não tem esse parente? Porque é muito fácil a gente falar assim, eu estou passando por isso, mas eu me procurei. Foi a vida que quis que eu fizesse isso. Que é a vida. Quem procura tudo somos nós. E acha também. E Deus é tão bondoso. Ele é tão benevolente conosco, que se nós estamos aqui para expiar, para passar por essas provas, é aqui que nós vamos passar. Às vezes a gente acha assim, nossa, Deus esqueceu de mim. Eu estou sofrendo tanto. Meu filho está tão doente. Eu não tenho dinheiro para isso. Você já parou para pensar? Nós já paramos para pensar, será? Será que eu não mereço passar por isso? Mereço. Se eu estou passando, eu mereço. Passar por tudo o que nós estamos passando. E nós esquecemos de uma coisa muito importante nas nossas vidas, no nosso sofrimento. Ter a confiança em Deus. Se nós tivermos a confiança em Deus, colocarmos na mão do Pai os nossos sofrimentos, nós vamos aprender muito com Ele. E esses sofrimentos atuais serão amenizados, mas é nós que vamos amenizar. Não é o irmão, não é o ciclano, não é o fulano. Somos nós mesmos que procuramos e temos que sair dele para podermos crescer. Às vezes a gente passa por um sofrimento e pensa assim, nossa, ainda bem que eu passei por isso, porque se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui hoje. Mas isso a gente só pensa depois, porque na hora do sofrimento, lá na hora que está sentindo, ele não lembra disso. E é lá que nós temos que lembrar. É na hora do sofrimento que nós temos que parar e pensar. Às vezes, vamos supor, nós estamos indo para o nosso trabalho, um outro exemplo aqui muito fácil de sofrimento nosso. Nós saímos para trabalhar, sabendo que temos que entrar às 7 horas da manhã na empresa. Quando é 15 para 7, a gente acorda. A empresa é longe. Aí você vai, toma um gole de café correndo, se arruma correndo, chega lá, as pessoas já estão lá e falam para você, bom dia, fulana. Aí você olha para ela e fala assim, bom dia? Que bom dia! Eu estou atrasada, peguei trânsito, por que bom dia? Gente, será que nós precisamos disso? Por que nós somos assim? Por que nós, pelo menos nós, que já temos um pouco do entendimento, que caminhamos, que tentamos seguir corretamente com Jesus,
Não pensamos antes de falar, ou fazemos igual a Santo Agostinho. Santo Agostinho nos ensina, em uma das palavras dele, ele fala que ao deitar, ele fazia um relatório do dia dele. O que ele fez de errado, o que ele fez de bom, o que ele poderia mudar. Para no dia seguinte, a hora que ele levantasse, ele não iria cometer o mesmo erro que ele cometeu um dia anterior. Então fica muito fácil para a gente, às vezes quando está alguém falando, como eu estou aqui agora, a gente perceber, nossa, eu sofro às vezes por nada, por uma pequena causa que não precisaria estar nesse sofrimento com ela. E quando a gente quer levar vantagem em tudo? Será que esse não é um sofrimento que nós vamos passar depois? Pisar num amigo, ou pisar num colega de trabalho, para poder galgar o cargo dele? Será que isso vai passar em branco? Não, não vai. Porque existem duas leis. A lei divina e a lei dos homens, a lei natural. Na lei daqui, nossa lei daqui da terra, se nós fizermos algo a alguém que seja, nós vamos ser punidos por essa lei. Um dia nós vamos ser punidos por ela. Mesmo que demore, ou não demore, mas vamos ser punidos. Ou passa em branco ou não. Por quê? Os homens daqui estão vendo, a justiça está vendo. Mas na lei divina, são os pequenos detalhes que não vão passar em branco. Seja o que for que você fizer de errado, você vai passar pelo sofrimento para aprender. Porque o nosso sofrimento, nós temos que ter a seguinte opção, assim, eu estou passando por isso porque eu mereci. Primeiro, a gente tem que aceitar isso. Se eu estou passando por algo difícil, eu procurei. E procurar saber a causa que você está passando. E pensar, Deus é eternamente bondoso. Se eu estou aqui para melhorar, se eu estou na terra, se eu estou aqui para me melhorar, para ir um dia galgar os mundos ditosos, eu tenho que aprender. E para aprender, o sofrimento é um dos melhores professores, infelizmente. O sofrimento nos traz muitas coisas boas. É nós que não conseguimos ver ou não aceitamos. Chico, uma vez, porque às vezes a gente acha assim, Chico não tinha problema. Chico era uma pessoa santa. Não, Chico era igual a nós. Chico estava num daqueles dias triste, amargurado, cheio de problema. E ele chamou o mentor dele, um amigo dele espiritual, e pediu que levasse um recado a Maria, mãe de Jesus, que olhasse por ele, que desse prioridade a ele, que ele estava precisando urgentemente ali de uma mão, de um alento, de um carinho. E o mentor dele falou para ele, leva sim, vou levar seu recado. Passou alguns dias, Emmanuel voltou com o recado. Falou, olha Chico, Maria mandou a resposta. Aí Chico, todo empolgado, pegou o papel, se preparou já, pegou o papelzinho para escrever o que Maria tinha falado. Aí falou, pode ditar. Ele falou, então segura o lápis que eu vou ditar. Isso também passa. Quer dizer, tudo na vida passa. Seja o sofrimento que for, o desespero que for, o caos que nós tivermos, isso vai passar. Então, a gente pensando, antes de começar a estudar esses itens 4 e 5, eu fiquei pensando, falei, gente, causas atuais das aflições vai ser difícil. Depois eu fui estudando, fui vendo, falei, são coisas mínimas que a gente faz, que nós procuramos os nossos sofrimentos. A esposa que briga com o esposo, que não tem paciência ou vice-versa.
Para quê, gente? Para que nós vamos agir assim? Se nós podemos mudar, se nós temos o entendimento para mudar, por que não mudarmos? Aí eu comecei a entender o que Kardec quis dizer, bem-aventurado os aflitos. É aquele que passa com resignação. E olha que ultimamente eu tenho tentado muito. Às vezes a gente não costuma dizer aqui coisas que acontecem com a gente. Mas quando a Fabiana me deu esses itens para estudar, eu vim, engraçado que eu vim estudando eles atrás, ela está com bastante tempo. E eu falei assim, por que eu estou estudando tanto isso, gente? Já descobri, já sei o que é, por que eu tenho que ficar estudando? Estou estudando, estou vendo. Tem que ter amor, tem que aprender a passar, tem que ter resignação. Eu falei, vou parar um pouco de estudar. Aí eu perdi a voz. Semana passada eu falei, gente, como que eu vou falar sem voz? Não vai ter jeito de eu falar, meu Deus do céu. Cara, olha o sofrimento à toa. Até domingo sua voz melhora. Quando foi quarta-feira, a minha voz voltou de susto, porque meu esposo foi internado na UTI. E o desespero bateu. Chorei, porque a gente chora mesmo quando a gente gosta. Mas depois eu pensei, falei, não vou falar. Vou avisar a Fabiana que eu não tenho condições de falar. Mas uma noite em casa, eu fui dormir, eu não dormia no hospital com ele. Fui dormir, eu falei assim, eu desesperada, vontade de sair correndo. Aí peguei o evangelho e falei, vou abrir aleatoriamente. Aonde que eu abri? Causas atuais da aflição. Falei, esse negócio aqui grudou nessa página, só pode, né? Falei, como? Se eu estou desesperada, a minha vontade era sair correndo à noite. Aí li de novo, reli, fiz uma prece. Falei, espiritualidade está na sua mão, eu não vou mais me afligir. E foi um dia que eu deixei meu esposo muito ruim. Eu falei, mas eu preciso dormir, eu preciso ter força para isso. Fiz a minha prece, fiz como Santo Agostinho, vi o que eu tinha feito, podia ter feito alguma coisa de errado, se ele também tinha feito, mas se ele fez, aí é ele que tem que descobrir, não sou eu. Aí eu falei, vamos ver. Dormi, peguei no sono, no outro dia eu acordei e fiquei com medo de ir ao hospital. Falei, não vou cedo não. Aí fui, Francisco, aí fui, cheguei lá, para minha alegria, meu esposo estava sentado na cama, falando, porque ele não estava falando, ele teve várias isquemias, um AVC, e voltou a falar normalmente, a andar normalmente, e hoje está aqui conosco. Quer dizer, são coisas, aflições que a gente passa na vida, que se nós tivermos um pouquinho do tempero, do amor que Cristo nos mostra, que Deus nos mostra o tempo todo, amai-vos uns aos outros. Gente, esse é o lema, não tem como errar. E nós sairemos totalmente desse sofrimento que nós estamos passando. Aí eu passei a entender que o sofrimento, o que ele é? Ele é aquele remédio amargo que nós damos para um filho que está doente, uma febre que não passa e o filho não quer tomar o remédio, e aí ele vai e passa. Quer dizer, há um momento. Mas como Maria nos disse para Chico, isso também vai passar. E nós temos que ter fé e acreditar que tudo vai passar. Que as nossas causas atuais das aflições, elas vieram para nos ajudar, para nos engrandecer, para fazer-nos crescer cada dia mais. É difícil? É muito difícil. É difícil demais a gente ver por esse ângulo. Porque às vezes a gente está andando de carro mesmo, começa aquela buzinação, já começa a xingar. Quanta gente está matando o outro no trânsito por nada?
Parece que a pandemia veio para piorar os nossos sofrimentos, em vez de nós entendermos que ela veio para melhorar. Então, gente, fica aí, vamos ter fé em Deus. Vamos tentar descobrir o que está nos causando esse sofrimento e passar a melhorar. Passar a ver os nossos irmãos com olhos de ver. Olhar para as pessoas com mais amor, com mais caridade. Ajudar a quem quer que seja, sem distinção. E nós vamos conseguir, com certeza, sermos felizes e sairmos de nossas aflições bem melhores do que quando entramos. E olha que ela serve para nós realmente de prova. São as provas que nós temos que passar aqui na Terra. E nós vamos passar com muito amor, com muito orgulho em que nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos em Jesus. E assim nós vamos tentando mudar. Eu coloquei aqui uma frase que eu achei dentro, foi no Evangelho. O verdadeiro vencedor não é aquele que vence o outro, mas aquele que vence suas próprias imperfeições. Então não vamos tentar vencer o outro, vamos tentar nos vencer, vamos tentar nos melhorar, para um dia talvez a gente poder ajudar o outro também a melhorar. Mas primeiro isso tem que sair de nós. Nós temos que melhorar as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Quando nós entendermos que Deus faz isso tudo por nós, por bondade, por misericórdia, para nós crescermos, aí sim, nós vamos poder sair daqui do mundo de provas e expiações e entrar para mundos felizes. Mas isso não quer dizer, como eu falei no começo, que nós não podemos ser felizes aqui. E para finalizar o que eu falei sobre as causas, hoje, ao abrir o livrinho que eu abro toda manhã em casa, eu abri nessa página, Caminhos Retos, que fala assim: tempo sem desperdício, trabalho sem desânimo, estudo sem cansaço, oração sem inércia, alimentação sem abuso, porque até aí nós sofremos na nossa alimentação. Tranquilidade sem preguiça, alegria sem desordem, distração sem vício, fé sem fanatismo, disciplina sem violência, firmeza sem arrogância, amor sem egoísmo, ajuda sem paga, realização sem jactância, perdão sem exigência. Dificilmente libertamos-nos da ilusão que nos confunde a vida e fugimos de palmilhar esses caminhos retos, rumo à imortalidade. Quer dizer, nós temos mesmo que seguir e não fazer como o obreiro preguiçoso fez, que no fim do dia falou: não valeu para nada, não ganhei nada com o dia de hoje. Todo dia nós ganhamos. Basta nós prestarmos atenção em nosso sofrimento. Basta nós olharmos para dentro de nós mesmos e descobrir a causa dele e tentar mudar. Porque um dia nós vamos conseguir. Não falo que nós vamos conseguir agora, mas nós vamos conseguir, com certeza, batalhando cada dia mais rumo a esse amor que Deus sempre nos prometeu e sempre nos dá. Vocês tenham uma noite de paz, uma noite tranquila, que possam pensar
nas nossas vaidades, nas nossas angústias, nos nossos destemperos, nos nossos ciúmes, e ver onde nós estamos errando. Que Jesus os abençoe. E vamos chegando ao final dos nossos estudos, agradecendo a Carla, o Fred. E antes de fazermos a nossa oração, convidar os passistas para o Paz. Lembrar, meu recado é que se alguém ainda quiser pizza, nós temos pizzas, é só falar com o Leon, que ele pega as pizzas para nós. E vamos nesse instante, pensando em Jesus, nosso divino mestre, acerenando as nossas mentes, corações, percebendo que estamos entrando na frequência da paz, na frequência do amor, sentindo toda a presença dos benfeitores, e vamos rogar que nesse instante possa se derramar e nos envolver as vibrações de cura, seja da alma, seja do corpo, as vibrações que nos trazem coragem, retirando os medos, as angústias, as ansiedades, sentindo esta vibração universal de Deus, nosso Pai, e com a oração que o Mestre nos ensinou, vamos perceber que nossos espíritos protetores se aproximam de nós, nos envolvendo com suas luzes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Senhor Jesus, permanece conosco, ilumina nossa semana, para que possamos permanecer em vibrações de caridade, de amor a nós.